dentre todos aqueles que o estado em que o indivíduo se encontra é signatário. Nós aqui no Brasil, o Brasil é signatário do sistema global e do sistema regional americano. Nós aqui no Brasil vamos poder optar se a gente quer levar o nosso conflito, a nossa violação de direitos humanos, ou para o sistema global, ou então para o sistema regional. O Lula, né, o ex-presidente Lula, optou em buscar proteção ao sistema global. A Maria da Penha, o Gomes Lund, a família do Gomes Lund, optaram em buscar proteção no sistema regional, sem problema nenhum. Cada indivíduo que escolhe aí o sistema que ele vai buscar a proteção. Lembrando que o sistema regional costuma ser muito mais efetivo, então recomenda-se que se busque proteção no sistema regional. Mas é possível escolher e, portanto, cada indivíduo escolhe qual sistema que ele quer. Agora, veja só, essa escolha é feita ao se iniciar o processo, ou global ou regional, mas ao se iniciar o processo. Por quê? Uma vez iniciado o processo, não existe mais poder de escolha. Aquele sistema que foi escolhido passa a atuar e ele se torna vinculativo. Terá que seguir por aquele sistema e terá que cumprir a decisão daquele sistema, ou gostando ou não gostando da decisão. É aquela que vai valer. Não é possível nem mudar de sistema no curso do processo e não é possível, olha só, nem iniciar um outro processo em outro sistema depois de já ter iniciado um primeiro processo num primeiro sistema. Então, se optou pelo sistema global, é o sistema global e vai ter que cumprir a decisão do sistema global. Vai poder depois, ou no curso do processo do sistema global, ou após o sistema global ter analisado o caso, vai poder instaurar um processo no sistema regional? Não vai poder. Ou o contrário, optou pelo sistema regional. No curso do processo no sistema regional, ou após o julgamento pelo sistema regional, vai poder ajuizar um processo no sistema global ou buscar a proteção do sistema global? Não vai poder, né? Fica limitado. Então, existe poder de escolha, mas é uma escolha. De modo que depois de ter escolhido, não é possível optar por um outro sistema ou ajuizar um processo em outro sistema. Feita a escolha, ela se torna definitiva. Pessoal, beleza isso aqui? Então, assim que funcionam os dois sistemas, né? Os sistemas, a relação dos dois sistemas, do global e do regional. O regional existe em homenagem às peculiaridades locais, garantindo efetividade. E a atuação simultânea não ocorre porque a atuação do sistema ela decorre, na verdade, da escolha da parte. A parte tem liberdade de escolher, mas, uma vez tendo escolhido um dos sistemas, aquele sistema se torna definitivo e não vai poder ser modificado. Bom, pessoal, e com isso a gente precisa, então, falar um pouquinho sobre o sistema global de proteção dos direitos humanos. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema global de proteção dos direitos humanos aí. Bom, primeira coisa. Quais são os órgãos, quais são as organizações internacionais que atuam no sistema global? A gente já comentou aí, a ONU e o TPI. A ONU, então, ela tem uma atuação administrativa e civil, enquanto que o TPI, ele tem uma atuação penal. E é o fato do TPI estar dentro do sistema global que permite a gente concluir que o sistema global é o único dentre todos, inclusive incluindo os regionais. O sistema global é o único que tem proteção penal. Os demais sistemas não apresentam proteção penal, só civil e administrativa. No sistema global, a ONU dá proteção civil e administrativa e o TPI dá proteção penal. Bom, pessoal, quais são os documentos básicos, né? Qual é a normativa básica do sistema global de proteção dos direitos humanos? O primeiro
A primeira normativa é a chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights. Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou International Bill of Rights. E essa Carta Internacional dos Direitos Humanos, ela é composta pela reunião de 3 tratados internacionais. 3 tratados internacionais. O primeiro tratado é a Carta das Nações Unidas, assinada em 1948, fundando a própria ONU, criando a própria ONU. E aqui é interessante. Essa carta, ela se preocupou muito com a garantia da paz mundial e, de certa forma, com a proteção do meio ambiente. E é por isso que se diz que essa carta da ONU, ela trouxe a proteção de direitos de terceira dimensão. Então, a Carta da ONU, criando a ONU em 1948, ela trabalhou com a proteção dos direitos de terceira dimensão. Direito à paz mundial, direito ao meio ambiente. Só que ela não falou com qualidade aí nem sobre os direitos de primeira dimensão, e nem que são os direitos individuais, e nem sobre os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais. De modo que essa Carta da ONU, na prática, ela precisou ser complementada para que a ONU pudesse proteger também os direitos de primeira dimensão e os direitos de segunda dimensão. Quem trouxe essa proteção foram 2 outros tratados internacionais, conhecidos como Carta ou como Pactos, assinados em 1966. O primeiro foi a Carta ou Pacto dos Direitos Civis e Políticos, trazendo aí para a ONU a proteção dos direitos de primeira dimensão, os direitos individuais. E o segundo foi a Carta ou Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também assinada em 66, e trazendo para a ONU aí a proteção dos direitos de segunda dimensão, os direitos sociais. E com essa reunião de tratados, a ONU então passou a proteger as 3 dimensões de direitos humanos. A terceira dimensão, na Carta das Nações Unidas. A primeira dimensão, no Pacto de Direitos Civis e Políticos. E a segunda dimensão, dos direitos econômicos, no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. De modo que, olha que interessante, a ONU, ela começou a sua proteção pelos direitos de terceira dimensão e 20 anos depois é que ela foi trazer a proteção dos direitos de primeira e de segunda dimensão. Então, não é algo cronológico, né? A proteção não foi algo cronológico. E a reunião desses 3 tratados, dessas 3 cartas, desses 3 pactos, Carta da ONU, Civis e Políticos e Econômicos, Sociais e Culturais, forma a Carta Internacional de Direitos Humanos, ou International Bill of Rights, que é o tripé que sustenta a ONU como um todo. Bom, pessoal, depois, o sistema global, ele trouxe, ele incluiu o TPI. Né? E o TPI ele foi incluído pelo Estatuto de Roma de 1998. Então, um outro documento que é base do sistema global, só que agora específico ao TPI, é o Estatuto de Roma de 1948. E esse Estatuto de Roma cria o TPI, organiza internamente esse TPI, traz as normas procedimentais e processuais do TPI e tipifica os crimes contra a humanidade, que são os crimes julgados pelo TPI, crimes contra a humanidade. Pessoal, e por fim, olha só, esse sistema global, ele traz também como documento o Estatuto da Pessoa com Deficiência, da ONU, que foi assinado em 2007. Estatuto da Pessoa com Deficiência da ONU, que foi assinado em 2007.
E é interessante notar que esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi assinado, da ONU, que foi assinado em 2007, ele foi internalizado e ele acabou dando origem, no Brasil, à nossa lei atual, que é a Lei 13.146 de 2015, famosa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né? E essa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, baseada no Estatuto da Pessoa com Deficiência da ONU de 2007, ela criou várias normativas próprias aqui no Brasil, de inclusão, né, da pessoa com deficiência, inclusive dentro das escolas regulares, aí, né, dentro das escolas regulares, de vários equipamentos urbanos para facilitar a locomoção, a visualização, a segurança da pessoa com deficiência, como inclusão de guias rebaixadas para cadeirantes, como inclusão de rampas de acesso aos estabelecimentos públicos e privados, como a inclusão de semáforos com botões para o pedestre poder atualizar inscrição em braille, corrimão com uma determinada altura e inscrição em braille, a colocação de pisos táteis para que o deficiente visual possa seguir através, né, do uso da bengala tátil. Então, trouxe várias alterações práticas bem interessantes aí para a inclusão da pessoa com deficiência. E também foi esse Estatuto da Pessoa com Deficiência que alterou a questão da capacidade civil no Código Civil, tornando os maiores de idade, quando possuidores, né, portadores de alguma deficiência, quanto muito relativamente incapazes, né? Antigamente, o maior de idade, a depender do grau da deficiência, ele poderia ser considerado até absolutamente incapaz. Hoje não. Por conta desse estatuto, o maior de idade, ainda que apresente alguma incapacidade, ele no máximo é relativamente incapaz. O único caso, portanto, de absolutamente incapaz, né, é o menor de 16 anos. Esse é absolutamente incapaz, né? Todos os demais são relativamente incapazes. Então, veja que foi uma lei muito importante, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Bom, pessoal, e aí a gente precisa estudar um pouquinho em relação a esses documentos, né? Começando aí pela Carta das Nações Unidas, pela Carta da ONU de 1948. Uma perguntinha de prova que é importante, é boba, mas é importante, em relação à sede da ONU e o local de assinatura da Carta da ONU. Por quê? São em locais diferentes. A sede da ONU fica em Nova York. Inclusive, o prédio que serve de sede da ONU, ele foi muito baseado no projeto do brasileiro Oscar Niemeyer, né? Então, da mesma forma que Oscar Niemeyer teve a participação total em Brasília, ele foi muito importante, não sozinho, mas ele foi muito importante para o projeto de construção do edifício sede da ONU em Nova York. Bom, a sede da ONU é Nova York. Agora, essa Carta da ONU, de 1948, criando a ONU, ela não foi assinada em Nova York, ela foi assinada em São Francisco, né, na Califórnia, também nos Estados Unidos. Mas tomem cuidado com essa perguntinha boba aí, né? A sede é Nova York, mas o local de assinatura da Carta da ONU não é Nova York, foi em São Francisco, na Califórnia, também nos Estados Unidos aí. Bom, pessoal, e qual que é o objetivo básico da Carta da ONU? Garantir a paz mundial. E, consequentemente, a Carta da ONU, ela tenta garantir essa paz mundial, né, atuando, então, com a proteção de direitos de terceira dimensão. A Carta da ONU, então, ela trabalha com direitos de terceira dimensão, que é a garantia da paz mundial aí. E de que forma que ela faz?
fazendo com que a ONU ela tenha uma atuação seguindo a clássica tripartição de poderes. A ONU, então, ela tem um poder executivo, que é o secretário-geral da ONU, e aqui é interessante porque não existe uma norma escrita em relação a isso, mas tradicionalmente é eleito como secretário-geral da ONU um representante de um país de terceiro mundo, de país subdesenvolvido, porque entende-se que essa pessoa, oriunda de um país subdesenvolvido, ela vai ter sentido mais na pele as auguras, né, da violação de direitos humanos aí, né? É claro que não, porque normalmente é algo elitizado, mas enfim, né, tem essa não é uma norma escrita, mas tem essa tradição. E ao colocar como secretário-geral da ONU um representante de um país de origem, né, subdesenvolvido aí, é passado o recado que a ONU, sim, ela está preocupada com todos, não só com os países economicamente, militarmente, politicamente, socialmente desenvolvidos, mas também com os países de menor grau de desenvolvimento, né? É um recado que a ONU passa ao eleger países de países subdesenvolvidos. Mas não é uma regra escrita. Então, nós tivemos Ban Ki-moon, que é coreano, nós tivemos um representante de um estado africano, Ban Ki-moon, né? O Ban Ki-moon é coreano, né? O Boutros Ghali, que foi representante do Egito, né? Nós tivemos outros representantes de países africanos, né, como secretário-geral da ONU, e atualmente, né, quem é secretário-geral da ONU é um português, né, o primeiro secretário-geral da ONU falante de língua portuguesa, né, um lusófono aí, né. E provavelmente se aquele brasileiro, o Sérgio Vieira de Mello, não tivesse sido assassinado num atentado, provavelmente ele teria atingido esse cargo de secretário-geral da ONU aí. Bom, então a ONU tem um poder executivo que é representado pelo secretário-geral da ONU. Além disso, a ONU tem o que se assemelharia a um poder legislativo, que é a Assembleia Geral da ONU, né? A Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral da ONU é o órgão legislativo, é o órgão que toma as decisões dentro da ONU aí, e ela é composta por todos os países membros da ONU, que hoje são 193 países membros efetivos e 2 países membros visitantes. E o que é interessante da Assembleia Geral da ONU é que os votos eles são tomados por cabeça, o que significa dizer que o voto de um país vale tanto quanto o voto de outro país. Não importa que é os Estados Unidos da América, que sozinho subsidia 23% do orçamento da ONU. E não importa que é Trindade e Tobago, que é uma ilhazinha pequenininha, que não tem dinheiro nenhum, que não tem poderio econômico, social, militar nenhum. Na Assembleia Geral da ONU, o voto dos Estados Unidos vale 1, tanto quanto o voto de todos os demais países, inclusive o voto de Trindade e Tobago, que também vale 1. Então veja que a Assembleia Geral da ONU ela trabalha com essa ideia de igualdade, né? De igualdade, né? Um trabalho igualitário. Os votos de todos os países, independente de quem são, ou do poderio econômico ou militar, valem a mesma coisa dentro da Assembleia Geral da ONU. Contudo, a Assembleia Geral da ONU, por ser um órgão muito grande, quase 200 membros aí, ela é um pouco lenta para deliberar e tomar as decisões. De modo que, em casos urgentes, até se poderia levar para a Assembleia Geral, mas a Assembleia Geral não tomaria uma decisão em tempo necessário para a solução desses casos urgentes. É por isso que, além da Assembleia Geral da ONU, existe também um órgão de tomada de decisões da ONU, né? Porém, muito menor e, consequentemente, usado para esses casos mais urgentes aí, que é o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU. Então, casos mais urgentes que poderiam ser levados para a Assembleia, mas não teriam uma resposta em tempo hábil, são levados, na verdade, para o Conselho de Segurança da ONU. E esse Conselho de Segurança da ONU, ele é composto, na verdade, por 5 membros, né, permanentes
aí, né, e alguns membros eleitos. Mas o que importa para a gente são os membros permanentes. Por quê? Porque os membros permanentes, eles devem estar todos de acordo, todos em consenso, para que a decisão seja tomada pelo Conselho de Segurança da ONU. E se um desses 5 membros permanentes vota contra a decisão, ela é negada, ela não é tomada, né? A ONU não toma aquela determinada decisão. Isso ficou conhecido como unanimidade dos votos dos membros permanentes e poder de veto desses membros permanentes também. Quando eu falar quem são os membros permanentes, vocês vão entender, a partir desse poder de veto, por que a atuação da ONU é uma atuação, entre aspas, bastante amarrada aí. São membros permanentes e têm poder de veto, portanto, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia e a China. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia e a China. E como esses países só tomam decisão, a ONU só toma decisão, o Conselho de Segurança da ONU só toma decisão se os 5 estiverem de acordo, e se um não estiver de acordo, a decisão não é tomada, a decisão é negada, tem poder de veto. É por isso que dificilmente a ONU ela acaba afrontando interesses desses países, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. E é por isso que nós vivemos uma pandemia global, cuja origem aponta-se como sendo da China, e a ONU ela permanece em silêncio, né? A Organização Mundial da Saúde vem se manifestando, mas a ONU ela permanece em silêncio, porque os membros permanentes, e a China é um dos membros permanentes, a Rússia é um dos membros permanentes, tem poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU, né? Bom, além do Conselho de Segurança da ONU, a ONU ela tem mais 3 órgãos com atuação direta em matéria de direitos humanos. O primeiro desses órgãos é o ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social. Então, para direitos de segunda dimensão, né, existe um órgão específico dentro da ONU, que é o ECOSOC, o Conselho Econômico e Social. O segundo órgão é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, para atuação principalmente em direitos de primeira dimensão, né? Conselho de Direitos Humanos da ONU, que atua principalmente em direitos de primeira dimensão. Agora, pessoal, olha só, esses 2 órgãos, tanto o ECOSOC, que é direitos sociais, quanto o Conselho de Direitos Humanos, principalmente direitos de primeira dimensão, aí de direitos humanos, direitos individuais, eles não têm um poder de fato, ou eles não podem impor as suas decisões, né? O que na prática significa dizer que esses órgãos são meramente consultivos, né? Então, tanto o ECOSOC quanto o Conselho de Direitos Humanos, eles não têm uma potencial de ação, né? Eles são, na prática, órgãos consultivos. Então, eles estão lá para proteger os direitos humanos, sociais e de primeira dimensão, individuais. Contudo, na prática, a atuação deles é bastante prejudicada, porque eles atuam como órgãos, na verdade, consultivos, né? Isso também é bastante perguntado em prova. O ECOSOC e o Conselho de Direitos Humanos, eles são órgãos consultivos, eles não têm poder de ação, eles não têm poder de decisão, eles não podem impor a decisão deles. Eles emitem, no máximo, parecer. Então, veja, quando o ex-presidente Lula fez uma reclamação dizendo que a sua prisão, o seu cerceamento de liberdade era político, junto ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Conselho de Direitos da ONU analisou o caso e emitiu um parecer, dizendo que, de fato, a prisão do ex-presidente Lula era uma prisão política. Só que essa manifestação do Conselho de Direitos Humanos da ONU era só um parecer, não teve caráter vinculativo.
Então, o que mudou em relação ao Brasil? Nada, né? Não tem poder coercitivo, não tem poder de ação, não tem poder de decisão. Foi uma consulta, na verdade, que o ex-presidente Lula fez, obteve um parecer favorável, mas uma consulta, um parecer sem caráter vinculativo. Bom, pessoal, e o último órgão que tem aplicação em matéria de direitos humanos, né, dentro da ONU aí, é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça. Essa Corte Internacional de Justiça, ela é uma corte, ela é um tribunal. Então, ao contrário dos demais órgãos, Corte Internacional de Justiça, ela tem caráter vinculante, sim. Ela obriga, sim, os estados, o que já representa um ganho de efetividade, um ganho de poderio aí dentro da ONU. Porém, veja só, a Corte Internacional de Justiça, a gente já comentou aqui, ela tem atuação meramente civil, ela não tem atuação penal. Então, ela não vai julgar pessoas, ela vai julgar, na verdade, conflitos entre estados, ela vai solucionar o conflito entre o Estado para evitar guerra e, claro, o Estado, né, ele é obrigado a seguir essa decisão da Corte Internacional de Justiça. Pessoal, e esse caráter coercitivo aí, né, anotem aí, importante, esse caráter coercitivo da atuação da Corte Internacional de Justiça ficou conhecido como cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. Cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. E aí todo mundo pergunta, professor, tem o termo facultativo e tem obrigatória na mesma expressão. Isso não é incongruente? Não. Por que não? Porque funciona assim, olha só. O Estado, ele não é obrigado, né, a levar o conflito para ser solucionado pela Corte Internacional de Justiça. O Estado não é obrigado de levar o conflito a ser solucionado pela Corte Internacional de Justiça. Em razão disso, a Corte Internacional de Justiça, ela só vai atuar de fato se o Estado quiser. Por isso que é uma cláusula facultativa, porque ela só vai atuar de fato se o Estado quiser. E veja que, se é um conflito entre Estados, não basta que um Estado queira a atuação da Corte. Na verdade, é necessário que os dois Estados queiram a atuação da Corte. Então, a atuação da Corte é igual ao casamento. Se um não quer, dois não casam. E se já estão casados, né, precisa ter pelo menos esse acordo em permanecer casados aí. Né? Então, a Corte ela só vai atuar se os dois estados optarem pela atuação da Corte. E eles são facultativo a eles optarem ou não. Agora, se os dois, optam pela jurisdição da Corte, a jurisdição da Corte, a atuação da Corte e mais, a própria decisão da Corte se torna obrigatória. E aí os estados não podem sair dela e os estados não podem descumprir a decisão da Corte. Os estados são obrigados a cumprir a decisão da Corte. Então, a cláusula é facultativa quanto à opção. Mas uma vez optado, a jurisdição da Corte se torna obrigatória e os estados são obrigados a seguirem essa decisão dessa Corte Internacional de Justiça. Por isso, então, vou repetir aí, cláusula facultativa, mas de jurisdição obrigatória. Opta se quiser, mas não é obrigado a optar. Mas, optando, a jurisdição da Corte, a decisão da Corte se torna obrigatória para esses estados. E se eles descumprirem, a ONU vai usar todos os seus instrumentos, né, para obrigar esse estado a cumprir a decisão. A ONU tem instrumentos cíveis, por exemplo, a possibilidade de gerar embargos econômicos, né, e a ONU tem também instrumentos, opções militares, né? Por exemplo, a se valer da OTAN, Organização do Tratado
dos países do Atlântico Norte, que é o ramo militar aí, né, dos países ocidentais. A ONU pode se valer, né, da OTAN. Inclusive, já se valeu, por exemplo, no caso da guerra do Kosovo, né, a ONU autorizou, posteriormente, os Estados Unidos agiu por si, mas depois a ONU autorizou, e com a autorização da ONU, né, os países da OTAN, da Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, que o principal é os Estados Unidos, se valeram de força militar na região do Kosovo e dos Balcãs. Aí, né? Então pode acontecer. Pessoal, a OTAN ela foi criada na época ainda da Guerra Fria como forma de proteção militar ocidental contra um tratado da União Soviética, um tratado militar da União Soviética, que ficou conhecido como Pacto de Varsóvia. Então, na época da Guerra Fria, a gente tinha no lado ocidental a OTAN e no lado oriental, no lado socialista, o Pacto de Varsóvia, também militarizado, bastante militarizado. Mas a ONU, né, com o esfacelamento da União Soviética no início da década de 90, esse Pacto de Varsóvia perdeu força, ainda que a Rússia tente se valer dele, mas o Pacto de Varsóvia perdeu força. Então, a ONU ela se vale militarmente aí quando se faz necessário, em estrito caso que se faz necessário, da OTAN, da Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente terminou a análise da Carta da ONU de 1948 e a gente pode analisar um pouquinho agora a respeito dos demais pactos que compõem a Carta Internacional de Direitos Humanos, o International Bill of Rights, aí, começando pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. Mas antes da gente começar, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 1966, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, né, que o Davi postou aí a lei, né, que é a Lei 13.146, de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, isso aí, né, fez um comentário que, infelizmente, a gente não tem brasileiro na ONU, né, a morte do Sérgio Vieira de Mello realmente pesou muito para o Brasil internacionalmente, né. Depois o Edair coloca aqui que o Brasil particularmente já aceitou, sempre aceita, a participação da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória. É uma cláusula facultativa, então o Brasil não é obrigado a aceitar, mas tradicionalmente sim, o Brasil aceita essa cláusula. A tradição, o Brasil ele tem uma tradição, né, historicamente ele é muito vinculado à ONU, né, e por conta disso ele segue muito dos ditames da ONU, ele tem uma participação muito efetiva na ONU, então é uma cláusula facultativa, ele não é obrigado a aceitar, mas tradicionalmente sim, o Brasil aceita a cláusula da ONU. Inclusive, pessoal, se a gente pegar os países que mais doam dinheiro para a ONU, para financiar a atividade da ONU, o Brasil está entre os 10 maiores doadores da ONU. O principal é os Estados Unidos, né, é seguido aí dos países que compõem o Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, né, mas o Brasil está lá dentro dos 10 maiores países, os 10 maiores financiadores da ONU. Então, o Brasil tem uma participação muito efetiva dentro da ONU e o Brasil, sim, é muito respeitado dentro da ONU. Inclusive, o Brasil pleiteia, né, há muito tempo, uma vaga como 6º membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, ficaria Estados Unidos, França, Inglaterra, França, Rússia e China, mais o Brasil como membro permanente. Só que, para isso, dependeria de uma alteração do próprio Estatuto da ONU, né, da própria Carta da ONU de 48, e que, na prática, conseguir aí votos dentro de uma assembleia de 193 países mais 2 é muito difícil. Então, o Brasil pleiteia há muito tempo isso, a inclusão dele como membro permanente, o 6º membro permanente, mas até hoje ele não conseguiu, e conseguir isso vai ser, na prática, bastante difícil, né? Bom, pessoal, então, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser postar aí, a gente comenta daqui a pouquinho em relação ao chat, né? O Davi postou: professor, eu acredito que o Brasil merecia uma cadeira permanente na ONU, pois a última batalha da Segunda Guerra Mundial foi com tropas brasileiras.
O Brasil ele tem assento permanente, como todos os países têm, na Assembleia Geral, né, 195 países. O que o Brasil pleiteia é um assento, né, uma cadeira como membro permanente do Conselho de Segurança. Né? É um pleito muito antigo do Brasil aí para isso, mas realmente ele nunca conseguiu tocar isso aí para frente. Né? Até porque vai precisar de votos unânimes dos Estados Unidos, da França, da Rússia, da China e da Inglaterra. E ao dar esse poder para o Brasil, ele se iguala a essas 5 potências mundiais, né? Inclusive com poder de veto de decisão. Então, ninguém quer dividir o poder que tem. Né? Então, é por isso que o Brasil não consegue aí. Mas é um pleito que o Brasil defende, né? Inclusive justifica isso pela atuação efetiva do Brasil, né? O Brasil cedeu tropas brasileiras e teve todo o custo de manutenção dessas tropas na ocupação do Haiti, né? Isso, claro, advoga favoravelmente ao Brasil, mas é um pleito muito difícil de conseguir na prática, né? O que pode ter acontecido? Porque fomos deixados de lado. Na verdade, nós não fomos deixados de lado, né? É que a participação do Brasil na Segunda Guerra foi muito pequena. O Brasil, de fato, lutou junto com os aliados, né, contra os países do eixo, e os aliados que ganharam a Segunda Guerra Mundial é quem de fato criou a ONU, né? E, claro, quem criou puxa a sardinha para o seu lado, dá poder por si. Né? Então, quem se envolveu grandemente na Segunda Guerra Mundial e ganhou ela que participa do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Né? Os aliados foram, de fato, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Né? O Brasil participou, mas numa participação menos efetiva, num segundo momento. Né? E a gente não pode esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vivia uma ditadura, que era o Estado Novo, né, mantido pelo Getúlio Vargas. Né? E o Getúlio Vargas, ditador, fez muito meio de campo negociando a sua entrada na guerra ou do lado dos aliados, que é o que acabou de fato acontecendo, ou do lado dos países do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. E nesse jogo de meio de campo, o Getúlio Vargas conseguiu benefícios de ambos os lados, né? E não é à toa que o personagem Zeca Carioca, malandro do Rio de Janeiro, né? Aquela malevolência e tal, foi criado nessa época, porque os americanos viam o Brasil, na figura do Getúlio Vargas, como uma pessoa, né, que fazia aquela malevolência toda, tinha aquele jogo de cintura, aquela malandragem, e além disso, foi uma forma de tentar atrair os brasileiros, conquistar os brasileiros, para que o Brasil como um todo, e o Getúlio Vargas, pendesse para o lado dos aliados, que é o que aconteceu. E os Estados Unidos fez vista grossa em relação a um monte de coisa que o Brasil fazia, né? Negociações com os alemães, o Brasil mandava diversas vezes carregamentos de frutas e bananas podres para os Estados Unidos na época, e os Estados Unidos se calavam porque não queriam arrumar confusão, porque precisavam do Brasil do lado deles, não como força de infantaria, né, os pracinhas, mas principalmente como meio de logística, porque a rota das Américas para a Europa ou era feito por navio, né, e tinha uma autonomia muito grande e um poder de carga muito grande, mas um risco de abatimento também muito grande, ou era de avião. Só que os aviões na época não tinham autonomia para cruzar o Atlântico de forma direta, e por isso precisava de bases militares que intermediassem esse trajeto, né, de cruzada do Atlântico. E essas bases ou ficavam no Ártico e, portanto, não poderiam ser usadas durante todo o período do ano, porque no inverno as pistas ficavam sem condições de pouso, ou então tinham que ser feitas pelo Atlântico Sul, vindo dos Estados Unidos até Natal, no Brasil, onde o governo brasileiro cedeu uma base militar muito grande lá para os americanos, né, em Natal,
e aí de Natal, passando pelas pequenas ilhas que tem no Atlântico Sul. Cabo Verde não, é Ilha da Madeira, que é a principal delas, até conseguir atingir a África, né, a costa africana, e principalmente ali no Senegal, e subir pela margem da costa africana até atingir os países da Europa. Mas se não tivesse essa base em Natal, os Estados Unidos não poderiam usar essa rota do Atlântico Sul e teria uma restrição muito grande, porque só sobraria a rota do Atlântico Norte e que no inverno é impraticável. Então, eles não conseguiriam usar. Então, os Estados Unidos teve que puxar bastante o saco do Brasil para o Brasil pender. Mas é claro que isso acabou desgastando a imagem do Brasil, principalmente do Getúlio Vargas. E também não fazia sentido pegar um país ditatorial, não democrático, apesar de estar lutando pela democracia, mas não era democrático, e colocar junto com o grupo dos democráticos que ganharam a guerra, né? Então, por conta disso também, o Brasil não conseguiu o seu lugar dentro do Conselho de Segurança da ONU, né? Lembrando que a China, nessa época, ela ou não tinha feito ou estava em vias de fazer a Revolução Comunista. Então, ainda era, de certa forma, um país democrático. Depois, né, com a Revolução Comunista do Mao Tse-tung, é que a China se tornou comunista e não democrática. Mas até então era um país relativamente democrático e que sofreu demais na mão do Japão, né? O Japão ele conquistou uma região muito importante da China, né, Manchúria, que tinha industrialização e tinha muito carvão, né? E essa região ficou fora aí da China por muito tempo. Então a China perdeu muito e até como forma de compensação é que ela foi inserida então dentro do Conselho de Segurança da ONU. Né? E aí o Davi coloca ali os pracinhas, né? A história do nosso exército, as forças expedicionárias, né? Muito legal aí, né? O símbolo das forças expedicionárias brasileiras, né? É uma cobra fumando, né? Porque na época do Getúlio Vargas diziam que o Brasil não ia entrar na guerra nem se a cobra fumasse. E o Brasil entrou na guerra, então a cobra fumou. E aí o símbolo da FEB, das forças expedicionárias, era uma cobra fumando, né? Porque o Brasil entrou na guerra, então a cobra fumou. E o Brasil teve uma participação muito grande na Itália, né? Na batalha que ficou conhecida como Batalha do Monte Castelo. E até hoje os italianos homenageiam o Brasil pela libertação do Monte Castelo aí lá na Itália, né? E daí nosso vínculo, né? Também culturalmente, socialmente, eticamente não, né? Em razão da etnia com os italianos, né? O Brasil teve lutou muito, muito forte lá dentro aí. Bom, pessoal, vamos continuar mais um pouquinho aí, né? E daqui a pouco a gente encerra a nossa aula aí, falando sobre os pactos, né, de direitos civis e políticos e direitos econômicos e sociais da ONU, assinados em 1966. Olha lá. Primeiro, é o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, que trouxe para dentro da ONU a proteção dos direitos individuais de primeira dimensão. Olha lá, direitos individuais de primeira dimensão. Pessoal, as questões de prova não perguntam quais são os direitos protegidos pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos. Por quê? Porque são muitos. Porém, tem dois direitos que não estão previstos no pacto, apesar de serem bastante importantes. Então, as questões de prova costumam perguntar os direitos que não estão previstos no Pacto de Direitos Civis e Políticos, de direitos de primeira dimensão. E são eles: direito de propriedade e direito de asilo político. Então, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele prevê a proteção de vários direitos individuais de primeira dimensão, porém, deixa de prever, se omite em relação a direitos de propriedade e direitos de asilo político. Isso já foi questão de prova aí, né? Então, direito de propriedade e direito de asilo político, infelizmente, não estão previstos no Pacto de Direitos Civis e Políticos. Bom, pessoal, e esse Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele traz para a gente alguns mecanismos visando justamente a proteção desses direitos civis e políticos, né, esses direitos de primeira dimensão.
E são 3 mecanismos de proteção dos direitos individuais dentro dos direitos civis e políticos. Olha só, primeiro mecanismo é a ideia de relatórios estatais. Pelo seguinte, os estados que são membros da ONU e signatários do Pacto de Direitos Civis e Políticos, eles são obrigados a, anualmente, portanto, pelo menos uma vez por ano, a analisar a proteção dos direitos individuais dentro do seu próprio Estado e relatar para a ONU o que está sendo feito dentro do Estado visando a proteção de direitos civis e políticos. Né? Então, pelo Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Estado ele tem a obrigação, então, de emitir relatórios pelo menos uma vez por ano, contando como está sendo a proteção dos direitos civis e políticos dentro do seu território e encaminhar esse relatório para a ONU. A ONU ela pode acreditar nesse relatório e parar por isso mesmo. Ou então ela pode não acreditar nesse relatório e ela pode determinar a fiscalização local. Né? E aí a ONU, então, encaminha fiscais da ONU, né? Agentes da ONU, para dentro daquele estado, para fiscalizar, para verificar se de fato o que foi relatado é verdadeiro, se o que foi relatado está sendo cumprido, se de fato está tendo proteção aí de direitos humanos individuais, né? De primeira dimensão. A ONU sempre faz isso em caso de eleições. Né? Quando está tendo eleição em um determinado país, né? Ou quando tem uma operação militar em um determinado país, a ONU sempre manda representantes para fiscalizar. Né? Foi numa dessas fiscalizações que o Sérgio Vieira de Mello estava em Bagdá, né? No Iraque, quando teve o atentado e ele foi morto. Né? Mas aqui no Brasil mesmo, né? Nas eleições, a gente sempre vê fiscais da ONU, né? E eles usam um colete azul claro com o símbolo da ONU em branco no verso. Né? Naquelas operações militares que foi ocupação de favela, né? No Rio de Janeiro, né? Das comunidades no Rio de Janeiro, tinham presentes também fiscais da ONU, né? Não só da ONU, né? Também há sempre fiscais da OEA, né? Organização dos Estados Americanos. E olha que interessante, né? Não é da ONU, é da OEA, mas aqui em Jales, né? Um rapaz, ele se inscreveu no site da OEA e ele recebeu a autorização e ele acompanhou as eleições na Bolívia, né? Essas últimas eleições na Bolívia como fiscal da OEA. Né? E foi um trabalho voluntário. Né? Eu não sei se ele ganhou a passagem, né? Eu acho que ele até custeou a passagem, mas chegando lá, ele foi como fiscal da OEA e aí ele recebeu instrumentos e custos para atuar como fiscal da OEA. Né? E isso no começo do ano ele retornou e eu lembro de ter ouvido a entrevista dele na rádio, eu achei bem legal, né? Bem bacana aí. Então, a ONU e a OEA também, elas podem encaminhar esses fiscais para verificar se o que foi relatado é de fato verdadeiro, está de fato sendo cumprido aí. Né? Agora, tem um problema. Se esses fiscais verificaram que o relatório é falso, que o relatório não se adequa efetivamente à realidade, a ONU ela pode emitir um parecer, né, desfavorável àquele determinado Estado. Né? O problema é que é um mero parecer, é uma mera sugestão, não tem caráter vinculativo. Então, a ONU verifica que não está sendo protegido os direitos humanos ou está tendo falhas graves, emite um parecer dando sugestão como forma de resolução desses problemas ou o que o Estado deve fazer para proteger os direitos. Contudo, é um mero parecer, não tem caráter vinculativo. O Estado ele não é obrigado a atender aquele parecer. É claro que vai ficar uma mancha na reputação do Estado, vai pesar desfavoravelmente a ele dentro da ONU, na Assembleia Geral da ONU, mas não é algo obrigatório, não é algo que exija que ele deva cumprir. Bom, pessoal, o segundo mecanismo que o Pacto de Direitos Civis e Políticos traz para a gente são as comunicações interestatais. O que é comunicação interestatal?
é o cagueta, né? É o cagueta. Um Estado vizinho verifica que o outro Estado não está cumprindo os direitos de civis e políticos, né? E esse Estado, então, entre aspas, denuncia, representa o outro Estado que não está cumprindo os direitos civis e políticos perante a ONU. E o que a ONU faz? Igualzinho. Manda fiscais para aquele Estado, os fiscais vão verificar e se de fato não está tendo o cumprimento dos direitos civis e políticos, a ONU ela vai emitir um parecer desfavorável. Mas da mesma forma, é um mero parecer, portanto, não tem caráter vinculativo. Não tem caráter vinculativo. O Estado não é obrigado a seguir. Pessoal, e por fim, o último mecanismo de proteção dos direitos civis e políticos dentro da ONU são as petições individuais. Um indivíduo, olha que legal, um indivíduo, ele pode peticionar diretamente à ONU, alegando que ele teve direitos humanos, né, civis e políticos, violados pelo Estado em que ele vive. É uma petição direta. O indivíduo faz a petição dentro do Estado e encaminha diretamente para a ONU, né, alegando que houve violação de direitos civis e políticos. Essa petição ela vai ser encaminhada para um órgão da ONU, né, que é o Conselho ou Comitê de Direitos Humanos. E esse Conselho ou Comitê de Direitos Humanos da ONU é que vai analisar essa petição. E entendendo que há de fato, ou que houve de fato, violação de direitos humanos, esse Comitê de Direitos da ONU vai fazer um parecer reprovando a conduta do Estado. Mas, da mesma forma, é um mero parecer e, portanto, não tem caráter vinculativo. Gente, foi justamente esse instrumento, que é o peticionamento individual, as petições individuais, que o ex-presidente Lula se valeu na época das eleições, como eu comentei com vocês. O ex-presidente Lula fez uma petição direta para a ONU, alegando que a prisão dele era política. Essa petição do presidente Lula foi encaminhada para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, e o Comitê de Direitos Humanos da ONU realmente entendeu que era uma prisão política e emitiu um parecer dizendo que a prisão do ex-presidente Lula era uma prisão política. Porém, é um mero parecer e, portanto, não teve força vinculativa perante o Estado brasileiro e, consequentemente, nem ao Poder Judiciário brasileiro, e isso não mudou de nada, né? Isso não mudou de nada. Ele continuou preso até que as regras de execução da pena, né, a lei de execução penal, permitiu que ele progredisse do regime fechado para o regime semiaberto e para o regime aberto. Então, ele encontra-se agora cumprindo pena, mas cumprindo pena em regime aberto, né? Então, o parecer do Conselho de Direitos Humanos da ONU, mero parecer, não teve caráter vinculativo. E para a gente terminar a nossa aula de hoje, dado o adiantado da hora, aí vamos comentar rapidinho sobre o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também de 1966. Pacto, então, de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. Pessoal, esse pacto, ele trouxe para dentro da ONU a proteção aos direitos de segunda dimensão, né? Que são os direitos sociais. E eu coloquei aí no nosso slide os exemplos, né, de direitos sociais previstos aí no Pacto de Direitos Econômicos e Sociais da ONU. Então, condições de trabalho, condições sociais, aposentadoria, assistência e previdência social, saúde, educação, moradia, alimentação e segurança. Então, exemplos aí de direitos sociais. Agora, o que é importante ter em mente quando se fala do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais? Olha só. Enquanto o pacto anterior, que é de direitos civis e políticos, trazia para a gente 3 instrumentos de proteção dos direitos civis e políticos, que eram, né, as petições individuais, os relatórios e as comunicações interestatais,
O Pacto de Direito Econômico, Social e Cultural, que é o que a gente vai analisar agora, só traz, na verdade, um único instrumento de proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, veja que, se lá nos direitos civis e políticos havia 3 e não era lá grande coisa, não era lá muito efetivo, imagina aqui nos direitos econômicos, sociais e culturais, em que só tem um único instrumento. Portanto, a proteção aqui no Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ela é ainda mais restrita, ela é ainda menos efetiva. E o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais só traz para a gente, como forma de proteção, os relatórios estatais. Então, os estados aí, membros da ONU e signatários do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, eles são obrigados a, anualmente, emitir relatórios estatais, pelo menos uma vez por ano, contando como que está sendo realizada a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos de segunda dimensão, dentro daquele Estado. E esses relatórios, no caso dos direitos econômicos, sociais e culturais, eles são encaminhados para o Conselho Econômico e Social da ONU, que é o ECOSOC. Importante, isso é pergunta de prova. Então, quem analisa os direitos econômicos, sociais e culturais, quem analisa os relatórios pertinentes a eles, é o Conselho Econômico e Social da ONU, também chamado de ECOSOC. Pessoal, decorem essa sigla, ECOSOC. Por quê? Porque ela não representa o nome do conselho em português. O ECOSOC é o nome do conselho em inglês. No entanto, as questões de prova, os livros, mesmo aqui no Brasil em português, se valem dessa sigla, ECOSOC. Então, ECOSOC é o Conselho Econômico e Social da ONU. O ECOSOC, ele vai receber o relatório, ele vai analisar o relatório. Se ele confiar, se ele acreditar naquele relatório, ele vai parar por aí e deixar por isso mesmo. Agora, se ele não confia naquele relatório, se ele entende que o relatório é deficiente, o ECOSOC ele pode também mandar fiscais da ONU para o país para analisar aquele determinado país. Se ele verificar que o relatório está sendo cumprido, que ele está sendo eficiente, o ECOSOC para por ali. Agora, se ele verificar que o relatório é faltoso ou deficiente, o ECOSOC ele emite um parecer dizendo que o Estado deve promover adequações na sua legislação, na sua proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais. Porém, como a gente vem dizendo aí, os relatórios, inclusive esse do ECOSOC, é um mero relatório, é uma mera sugestão, também não tem caráter vinculativo. Pessoal, e com isso a gente conclui que a proteção civil e administrativa dos direitos de terceira, de primeira, que são os direitos civis e políticos, e de segunda, econômicos, sociais e culturais, dentro da ONU é muito fraca, é muito inefetiva, porque não tem esse caráter coercitivo, não tem esse caráter de obrigatoriedade. E é por isso que, apesar da gente ter a ONU e a ONU proteger, em regra, todos os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, na prática, não é tão interessante buscar a proteção civil e administrativa à ONU, porque os instrumentos que a ONU fornece para a gente, relatórios, comunicação interestatais e peticionamento individual, não tem caráter coercitivo e, portanto, não tem uma efetividade muito grande. E é por isso que existem e recomenda-se que usem, na verdade, os sistemas regionais de proteção. E o Brasil, e o brasileiro, ele pode se valer da ONU? Pode, mas na prática ele acaba se valendo, e deve se valer, recomenda que se valha, dos sistemas regionais e do sistema regional americano. Agora, apesar de civil e administrativamente a proteção da ONU ser bastante inefetiva, o sistema global como um todo tem uma vantagem sobre todos os demais sistemas, que é ser o único sistema com proteção penal.
Porque é o sistema global o único que detém um Tribunal Penal Internacional, o famoso TPI, criado pelo Estatuto de Roma. Então, enquanto o sistema global é fraco, civil ou administrativamente, o sistema global é muito forte, o mais forte de todos, porque é o único que tem previsão nesse aspecto, penalmente. E o estudo, então, da proteção penal, do Tribunal Penal Internacional e do Estatuto de Roma, a gente faz no nosso próximo encontro, porque a aula aí já tem praticamente 4 horas de gravação. Pessoal, eu vou encerrar aqui para o arquivo também não ficar muito grande, né? A gravação, mas eu continuo conectado para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, né? Para vocês me apresentarem dúvidas, sugestões e críticas. Então, vou encerrar nesse momento apenas a gravação e a gente continua, então, aqui conversando livremente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Agradeço a atenção, agradeço as considerações no chat aí e espero que a gente possa se ver de forma mais próxima o quanto antes. E também, claro, que é uma situação muito diferente, mas que ela sirva para a gente aprender e que a gente possa sair, enquanto humanidade, melhores e empoderados de tudo isso. Então, grande abraço, muito obrigado a todos.